Meus irmãos, minhas irmãs, olá inscritos que me acompanham no canal TV em Foco, bom dia a todos, a paz do Senhor. Louvamos a Deus por esta sexta-feira, como diz na linguagem moderna, sextou. E aí eu quero dar um bom dia a essa galera do nosso canal Bíblia em Foco. Hoje é 24 aí de janeiro de 2020 e estou passando aqui para primeiro agradecer a Deus pela oportunidade de estar conversando com vocês, louvando a Deus pela vida de cada um de vocês que já se inscreveram e que já tem dado aí o like, né? Tem dado aquele joinha, tem compartilhado o meu canal e que como eu já tenho falado, já está sendo e será um arauto da palavra de Deus aqui na terra, através dessa rede social que é o YouTube. Mas agradeço a todos mesmo, todos os irmãos, amigos, pessoas de modo em geral, que já se inscreveram, né? Que Deus possa continuar abençoando vocês, abençoando a sua casa, a sua família, e que em tudo o Senhor faça de vocês próspero. Mas muito obrigado e peço a vocês, continue curtindo lá, dando muito joinha, muito like em nossos vídeos, compartilhando, não esquecendo de ativar o sininho lá, você que já se inscreveu e você que vai se inscrever, não deixa de ativar o sininho, tendo cuidado de apenas clicar uma vez, porque mais de um acaba que você vai ficar sem receber as notificações de quando tiver um vídeo novo gravado aqui por nosso canal Bíblia em Foco. Mas peço novamente, continue nos ajudando, compartilhe esse canal no seu status do WhatsApp, envie os nossos vídeos para os seus amigos que você tem salvos em seu celular, os contatos salvos, os zaps aí. Compartilhe esse canal que é uma bênção para todos quanto precisa de uma palavra da parte de Deus. Você também que tem Facebook, compartilhe lá no Facebook, compartilhe no Twitter e outras redes sociais cabíveis a fazer esse procedimento. Eu peço encarecidamente que você ajude este canal a crescer e crescer também a pregação do Evangelho, pois esse canal tem como finalidade a palavra de Deus em foco. Hoje aqui, nessa minha passagem mais curta do que as outras que já fiz no canal, o que me traz aqui é estarmos trabalhando aquilo que no nosso canal, a partir de hoje, se chamará Dicas, né? Dicas da Bíblia em Foco, do canal Bíblia em Foco. Haverá um dia, na próxima semana, específico para abordar apenas essa temática para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. E hoje estamos inaugurando este quadro do Bíblia em Foco, dicas importantes do canal. E para tal, ou melhor, antes de irmos direto ao assunto, eu quero que você abra a sua Bíblia, assim como eu farei agora, e você no momento oportuno poderá fazer, no Evangelho que segundo escreveu Mateus, capítulo 22 e versículo de 29. Então vamos abrir aí em um dos evangelhos que são chamados de evangelho sinótico, que é Mateus, Marcos e Lucas. Esses três evangelhos são considerados os evangelhos sinóticos, pois tem relação entre estes. Então, Mateus 22, versículo 29, rapidamente, que não vamos nos alongar, diz o seguinte: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras,
nem o poder de Deus. Palavra de nosso Senhor Jesus. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu estou usando esse texto aqui para adentrar numa dica do canal de hoje, que cada vez mais temos visto no segmento evangélico uma tendência que se cresce cada dia das pessoas cada vez mais está errando por falta de conhecimento. Mas não digo aqui um errar numa direção de quem está pecando. Mas, às vezes até sim. Mas na maior parte aqui, eu quero me direcionar a esses erros que acontecem, uma prática espiritual, uma prática de culto, de fé, de comportamento cristão, que não há respaldo bíblico. Cada vez mais, e as dificuldades na igreja do Senhor, de modo geral, em todo o mundo, mas principalmente aqui em nosso país, em diversas denominações, tem se aumentado esses erros corriqueiros, esses erros diários, e são vícios, costumes, na realidade, que fogem ao que a palavra diz. São práticas, invencionices que fogem da palavra de Deus. Então, é preciso ter bastante cuidado. Mas isso a gente ainda vai, no decorrer dos próximos vídeos, nas dicas do canal, eu vou procurar ir mais direto aonde eu quero chegar em relação a esse assunto. A esse cuidado que nós precisamos ter. E por que a igreja evangélica, em especial, tem errado muito? E uma das respostas que já posso dar aqui hoje é por não conhecer. O próprio Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e não o poder de Deus. Porque conhecendo as Escrituras, vamos estar libertos de tudo aquilo que não colabora com a fé, de tudo aquilo que é rejeitado por Deus, que a Bíblia condena. O próprio Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Só que há uma questão aqui. Quando Jesus disse que erravam-se por não conhecer as Escrituras, e aqui eu estou dizendo também, só que não é o simples fato de conhecer, é o simples fato de conhecer, crer e pôr em prática. Porque tem muitas pessoas que conhecem essa palavra de Gênesis ao Apocalipse. Sabe qual é o perfil de um servo de Deus, de uma serva de Deus, como viver como servo de Deus, como serva de Deus. Sabe o que deve praticar, sabe como viver, sabe como deve ser o nosso culto cristão, a nossa adoração, porque a Bíblia tem ensino para tudo. A Bíblia tem ensino de como deve ser o nosso culto, ele deve ser racional. A nossa adoração deve ser no Espírito. O próprio Jesus falou a respeito disso. Então a Bíblia tem explicação para tudo, mas tem pessoas que conhecem e não praticam. Até acredita, mas não pratica. Tem pessoas que conhecem e não praticam. E outros que não conhecem precisam passar a ler e meditar na palavra de Deus. Mas o que me interessa aqui hoje, no decorrer do tempo, como eu disse, vamos entrar em temas específicos a respeito desses erros hoje, tem acontecido muito, mas hoje nas dicas de canal tem ocorrido um tipo de erro que, é óbvio, não vai condenar ninguém ao inferno, de forma alguma. Não é um pecado. De certa forma, podemos dizer assim. Mas também, esse conhecer para não errar é muito importante. E eu tenho observado que hoje até pastores renomados, estudados, teólogos,
ainda usa um vício de linguagem muito grande na pronúncia dos livros bíblicos. Não faz a devida separação, o que para aprendizes é muito importante para aquelas pessoas que estão chegando na igreja hoje. Elas devem aprender corretamente, mas se encontra da nossa parte, de nós que já temos mais tempo na igreja servindo ao Senhor, quem usa a linguagem corretamente, a pronunciar o nome de um livro bíblico, sendo uma pessoa alfabetizada, uma pessoa que se diz ter estudado, ter feito teologia, ter feito seminário e tantas outras coisas mais, não é agradável e não é bom, pois devemos ensinar as pessoas corretamente. E, por exemplo, hoje muitas pessoas fazem confusão. E o pior de tudo, algumas até não têm esse conhecimento, outras têm e fazem errado. Há quem, por exemplo, no Velho Testamento, em relação ao primeiro e o segundo livro do profeta Samuel, chama esse livro, ao invés de livro, primeiro e segundo Samuel, fala primeira Samuel, segunda Samuel. Em primeiro lugar, não estamos falando de uma mulher, mas de um homem profeta, sacerdote e juiz que foi Samuel, o último juiz de Israel. Em segundo lugar, Samuel, o primeiro e o segundo, não é uma carta, mas são livros. E, em terceiro lugar, a gente sabe muito bem que há uma diferença grande de um livro para uma carta. A carta é muito objetiva, direta, curta às vezes. O livro, como aqui está a Bíblia, é o tamanho dessa compilação. Olha a quantidade. Então, as pessoas também às vezes fogem do raciocínio lógico. Deixa de usar a razão que foi nos dada por Deus, o conhecimento, o entendimento. Então, você que tem usado esse vício de linguagem, tem se pronunciado incorretamente, sem saber ou por ver pessoas até estudadas assim falando, aprenda que 1 Samuel. Então, meus irmãos, você que não falava corretamente, aprenda que hoje que não se fala 1 Samuel, nem 2 Samuel. É primeiro livro de Samuel e segundo livro de Samuel. Também as pessoas falam 1 Crônicas, 2 Crônicas. Não é carta. Se fosse carta, tudo bem, estaria correto. Mas não use mais esta linguagem correta. Se diz primeiro livro de Crônicas e segundo livro de Crônicas. Também costumam errar ao falarem, por exemplo, no Novo Testamento, há pessoas que não sabem usar a pronúncia correta se tratando das cartas. Mas voltando ainda no Antigo Testamento, em que eu acabei me perdendo um pouquinho aqui, há quem fala também primeiras reis e segundas reis. Não existe. O primeiro livro de reis, o segundo livro de reis ou dos reis. Primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis. Não é primeira reis, nem é segunda reis, porque não é carta. Então a gente também precisa falar e fazer as coisas corretamente. Para o nosso bem próprio e para o bem das pessoas que estão nos ouvindo. Principalmente pessoas iniciantes na fé. Na vida cristã, devem aprender corretamente. No Novo Testamento, nós temos, por exemplo, o que é carta na realidade? Dos inscritos do Novo Testamento, da compilação do Novo Testamento. 1 Coríntios, 2 Coríntios. Apesar que aqui no Novo Testamento, 1 Coríntios e 2 Coríntios, tanto você pode falar, ele é tanto entendido como primeiro e segundo, como também você pode falar 1 Coríntios ou 2 Coríntios.
nesse caso aqui das cartas do Novo Testamento está correto. Pronunciar 1 Coríntios, 2 Coríntios está correto. O nome é masculino. E também você pode falar 1 Coríntios, aos Coríntios, 2 aos Coríntios, mas para estar correto deve assim ser pronunciada. E aí temos também, temos 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Está correto. Mas também pode ser falado 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Da mesma forma, 1 Timóteo, 2 Timóteo, assim pode falar, está correto. Como também 1 carta a Timóteo, 2 carta a Timóteo. Dessas duas formas estão corretas. Temos também 1 Pedro e 2 Pedro, que está correto. Você pode assim falar, mas também pode dizer 1 Pedro e 2 Pedro. Essas duas formas está correto. E por fim, temos as cartas de João, que são 3. Então você pode falar tanto 1 João, como também pode falar 2 João, como também pode dizer 3 João. E pode, nenhuma outra alternativa, falar, como muito é usado, como 1 carta de João, do apóstolo João, 2 carta do apóstolo João e 3 carta do apóstolo João. Essa é a dica do canal Bíblia em Foco nesta manhã de sexta-feira. Então, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, é importante a gente fazer a coisa correta. Isso faz parte do crescimento espiritual da igreja, das pessoas que servem ao Senhor. E eu quero pedir a vocês, ao terminar este vídeo, curta, compartilhe, dê o seu joinha lá. E outra, comente lá no nosso canal a respeito desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida ainda em relação à dica de hoje, você pode perguntar ou também pode somar o meu comentário. E pode até também fazer uma crítica construtiva. Fique à vontade, mas não deixe de comentar abaixo deste vídeo. Deus abençoe a todos e até uma próxima.